não sinto que a carreira do artista em si, que começa nas batalhas, necessariamente termina nas batalhas. Você pode continuar ativamente nas batalhas, mas em determinado momento você vai sentir a necessidade de migrar para uma outra área que você também se identifica. Eu não concordo totalmente com a cultura do cancelamento, mas eu sinto também que falta muito uma parada de ser regrado também, né? Nem tudo que você pensa pode ser dito. Não tem como você ser amigo do cara e você não saber o que ele fez. Você anda com o cara já faz muito tempo. Mano, não tem como você ser amigo de uma pessoa, andar com uma pessoa, ser parceira de uma pessoa e não saber que tá no erro. Você foi conivente, se você ficou quieto, você foi conivente. Salve, salve, rapaziada, mais uma vez aqui no KingCast e o nosso KingCast hoje com nossa convidada especial, ela, Camila nas Barras. Camila, seja bem-vindo. Certo. Se apresente, fale de onde você é. Prazerzaço tá aqui, cara. Sou de Ribeirão Preto, 016. Meu nome é Camila nas Barras, né? Camila com K, pra quem não conhece. Faço muito trampo com arte e educação. Sou rapper também, né? Escrevo umas letras, gosto de mandar uns flows. Vim mandar umas barras aqui em São Paulo. Olha. Aproveitei pra conhecer a King, certo? Boa. Ô Camila, olha, a gente tem, né? Nosso papo aqui vai render muito, viu? E eu quero saber mais de você sobre a questão desse álbum que você tá lançando, é um single, né? Álbum. Me fala sobre a construção desse álbum. Quando você pensou em produzir, o nome do álbum? Eu acho que esse álbum ele já estava dentro de mim já faz um tempo, né, cara? Uhum. Porque eu nunca lancei música, eu solo, assim, numa plataforma minha em específico, nunca lancei. Aí a primeira vez que eu lancei foi esse álbum mesmo, com 14 faixas, chamado Retinta. E o Retinta, ele conta toda a minha trajetória dentro do rap, né? Pra quem não sabe, eu vim das batalhas de rima, desde 2012. Então o Retinta, ele é basicamente um storytelling, eu não gosto de falar essa palavra, né? Mas enfim, é uma história da Camila de quando tinha 15 anos para a Camila agora de 30, flagra? Então, basicamente, esse álbum são 15 anos de história. Demorei 15 anos para lançar esse álbum, porque são letras minhas que ficou, tipo assim, Camila de 16, Cacos de Mim, segunda faixa, tá ligado? A Camila de 20, Geração Película, que Geração Película fala mesmo sobre esse lance da nova geração e da velha geração e o contato com ambas, tá ligado? Então eu sinto que tem várias etapas de mim dentro desse álbum. Então a construção começou desde os meus 15, com o esboço das letras, e depois veio a se materializar, né? Quando a gente conseguiu passar no edital da Penab, aí sim a gente teve uma verba legal para fazer o álbum, e foi daí que consegui parir esse álbum com muito custo depois de 15 anos. Camila, sobre essa questão de 15 anos de álbum e vem a questão também aí das batalhas, né? Como é que você consegue enxergar hoje as batalhas de hoje com a sua época e quem era da sua época que hoje você viu que conseguiu seguir um caminho sem ter de ficar sempre reclamando sobre a questão da dificuldade? Da dificuldade. Pô, cara, você conhece um artista hoje em dia que fala, 100%. Lá do interior, de onde eu vim, de Ribeirão Preto, fala 100%, eu tô vivendo muito bem do que eu faço. É difícil, mano. Conheço gente que ainda tá lutando, mas conheço gente assim que se deu super bem no trampo que faz. Um exemplo mesmo, quem era da minha época da batalha de rima, era assim, eu comecei lá em Ribeirão em 2012, eu fui a primeira mulher a rimar em Ribeirão Preto. Certo. Flagra. Aí depois disso, uns 2 anos, acredito eu, não posso falar com tanta convicção, veio a Lili, que inclusive vocês conhecem. A Lili. Então, ela é uma das pessoas que eu acredito que deu muito certo dentro do rap, que, para além, né, de rap, de freestyle, ela tem essa identificação como uma pessoa que saiu ali do interior com muita batalha. Pô, hoje é uma grande referência no Brasil, flagra? Uhum. E sempre mulheres, né? Nós de Ribeirão Preto, nós minas de Ribeirão Preto, sempre dando nome, tá ligado? Mas você acha hoje que falta ainda mais união com as mulheres dentro da batalha? Olha, eu sinto que estamos caminhando. Certo. Né? Porque se eu sempre for falar de falta, eu não falo do preenchimento de muitas outras faltas que está sendo preenchido hoje em dia, só simplesmente pelo fato de ter mulheres dentro da batalha de rima e elas simplesmente falarem por si só, conseguirem ser referência para outras mulheres. Então, existe uma falta, mas olha o tanto de lacuna que preencheu também, que foi se preenchendo, pelo fato de realmente ter essas mulheres resistentes dentro da batalha de rima. Atualmente, eu não estou na ativa nas batalhas de rima, né?
tô bem mais na ideia da arte e educação, de lançar música. Depois também que eu lancei o primeiro álbum. Você vai pro estúdio uma vez, você não quer parar mais de ir no estúdio, é foda. Mas esse afastamento seu com a questão das batalhas, foi alguma coisa que você parou de longe e ficou olhando? Porque assim, eu sinto que a maioria dos MCs, quando começam a fazer os seus próprios álbuns e começa a ter outro caminho, eles abandonam um pouco a questão das batalhas. Não sei se é porque eu já ouvi papos tipo assim, eu já sofri demais nas batalhas, então não é isso que eu quero. Outros eu já escutei que a batalha ela teve um começo, mas ela tem que ter um fim para mim poder ter outros caminhos novos. Exatamente. Eu sinto que a batalha ela também é um meio, né? Uhum. Ela não que seja menos importante, mas eu não sinto que a carreira do artista em si, que começa nas batalhas, necessariamente termina nas batalhas. Você pode continuar ativamente nas batalhas, mas em determinado momento você vai sentir a necessidade de migrar para uma outra área que você também se identifica. Um exemplo disso mesmo. Dos 15 até os 25, eu fiquei rimando que nem louca. Tinha uma época mesmo dentro do Ribeirão Preto, São Carlos, a região ali toda, mano. Todas as batalhas eu já tinha ganho. Galera já me conhecia. Aí dá aquela sensação, mano, pra onde mais eu posso crescer? Não tinha interesse de vir pra São Paulo e morar aqui. Não tinha esse interesse de fazer a minha história aqui, até porque tudo acontecia de forma muito nichada no interior, São Carlos, de forma muito nichada. Ninguém, vamos todo mundo lá pra São Paulo ver como que é. Isso daí foi ocorrendo depois. Tá ligado? Esse afastamento, eu sinto que foi simplesmente a vida. Também, você cansou de ouvir coisas machistas. Mano, nem vai em batalha se você não quer ouvir coisa machista. Porque, assim, é um ambiente que tem gente machista. Não tem como. Então, a gente aprende a ficar calejado e responder isso daí, né? Até porque nós somos poetas do improviso. Mas eu sinto também que é uma mudança natural da vida. Que é uma maturação do cérebro. Por quê? Porque as gerações de batalha, elas vão mudando. Hoje eu vou numa batalha, é uma galera muito mais nova. Que nem, tô com 31. Aí é uma galera de 16, às vezes. Que, o cara falou um palavrão com ênfase, o pessoal gritou pra caramba pra ele. Só que a mina ganhou, o que tá acontecendo, entende? Então isso desgasta um pouco também. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que desgasta por conta desse lance da maturação da vida mesmo. Antigamente, o que não te desgastava, hoje em dia te desgasta demais. E com 26 anos, seu córtex pré-frontal já está basicamente formado. Então, as suas tomadas de decisão e a sua forma de olhar para a vida é outra. Então, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que estar nas batalhas para ser um referencial, assim como eu estou às vezes, mas não sempre, para esses adolescentes, jovens e adolescentes, ao mesmo tempo, a gente sente a necessidade de lidar com outras coisas diferentes que identifica mais nós, como a música. Flagra? Uma coisa que eu vejo hoje nas batalhas é aquela coisa que não pode falar nada, tudo que você fala é cancelado, né? E eu venho de uma época, eu nunca fui de batalha, mas eu sempre fui de ir nas batalhas. Então eu peguei a era do Kamal, do Cabal, do Emicida que veio depois, mas eu peguei essa geração que começou, né? Do Kamal e a galera do Rio de Janeiro, Marechal, e aí vem que tinha vários eventos em São Paulo que os caras incluíam esse time, né? E aí depois veio o time ali, veio aparecendo, surgindo o Emicida e outros caras. E se você pegar as batalhas antigas, se você assiste, quando o Emicida ele pega lá uma menina pra batalhar, cara... A Rê, mas outras também, né? Teve outras meninas também que, foi um estado crítico, assim, que se fosse nessa época, eu acho que ele já não tinha tanto, ele não tinha mais uma carreira por causa que tudo vem aquela questão do mimimi, você não pode falar nada, tudo, ou você tá sendo muito ofensivo, e eu acho que a batalha é a raiz do que você falou, é a criação, né, positiva. Que vem, que você vai se soltando e tal. É lógico, se tem algumas coisas que pega muito pesado, a galera tem que começar a barrar. Mas eu acho que às vezes os caras se apegam muito em coisas que não tem tanto motivo de cancelar um MC. Eu entendo essa perspectiva, eu não concordo totalmente com a cultura do cancelamento.
Mas eu sinto também que falta muito uma parada de ser regrado também, né? Nem tudo que você pensa pode ser dito. Sim. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E quando a gente é adolescente, rimando é uma coisa, mas quando o nosso cérebro matura e você já teve um tempo de percepção, você precisa entender que você é responsável pelo que cativas. Correto? Tu é responsável pelo que cativas. Então, a partir do momento que você cativou um público e você ensina esse público que só a estética importa, quando você está numa batalha bate-volta, você está dizendo que o seu oponente, vamos supor, uma mulher que está ali na frente sendo sua oponente, ela é apenas um objeto estético ou algo material, tá ligado? Só para você olhar. Aí você tira a qualidade intelectual que aquela pessoa tem, flagra, e às vezes de abordar um assunto que necessariamente aquele público precisaria ouvir. Porque eu sinto que o hip-hop ele é uma arma de transformação e reeducação, né? Porque educado nós já somos, assim, mediante a todos os estímulos visuais e táticos que a gente tem na sociedade. Mas a gente precisa de uma reeducação, porque essa educação que a gente tem normalmente é machista. Então a gente se acostumou tanto com o machismo que a gente às vezes fala assim, pô, cara, não precisa de um cancelamento. Pô, mas ele precisa ser reeducado. Como isso vai ser feito? Entende? Eu não sinto que o cancelamento é a primeira via. Mas eu sinto que é um meio de dizer, ei, você não pode mais dizer isso. E tem coisas assim que eu concordo. E hoje em dia eu também concordo que o Emicida talvez seria cancelado, mano. Mas você viu como o tempo e a maturação do cérebro nos mostra uma outra perspectiva de viver a vida? Hoje em dia eu não consigo associar ele a um cara que fala isso, tá ligado? Pra uma mina, um exemplo. Mas quando eu cheguei nas batalhas, nossa, e aí, ô peito de mexerica? E não sei o que, sei que lá mais, você é feia. Você é igual, sei que lá, dona Gigi, tá ligado? Sempre numa mão da estética. Sempre uma forma negativa, né? Sempre uma mão da estética, mano. Mas aí, sabe o que eu começo a analisar? Sobre diferenças de época, né? Que é uma que eu sei que... Porque, às vezes, a maioria das pessoas procura a batalha para ser abraçado e também ser visto ao mesmo tempo. Que às vezes o cara, ele passa... Não, eu tô falando de geral, tá? Porque também a gente sabe que nem todo mundo que vai na batalha tem uma vida de ouro, né? Às vezes a pessoa não tem a mãe, não tem o pai, não tem uma base familiar e ele acaba se encontrando ali. Que foi uma época. Hoje você vê que a maioria da galera que tá ali tem estudo. É igual mesmo você pegar uma galera de uma época dos anos 90 que escrevia bem, mas o cara não tinha um grau de estudo, não tinha nem como fala lá, a 8ª série e tal. E hoje a galera, eles pesam... Hoje o pessoal quer sempre pesar, né, nessa questão, assim, às vezes o cara tem o conhecimento, mas ele não tem a língua portuguesa correta, né? E a batalha hoje, eu vejo que ela é esse braço de uma geração nova que hoje em dia ele tem a mãe, tem o pai, que chega na batalha muito, muito novos, né? Hoje você vê aí até escândalos depois, não sei quantos anos, a pessoa fala, fulano ficou comigo quando eu tinha, sei lá, 13 anos, hoje eu tenho 20, o fulano tem 40. E a gente vai descobrindo essas coisas. E o que você acha que a batalha hoje, ou então o organizador das batalhas, tem que fazer para esse tipo de comportamento não acontecer mais? Mano, eu acho que você vai discordar um pouco, porque você discorda também um pouco da cultura do cancelamento. Sim. Mas eu sinto que, vamos falar abertamente, mano, eu vim dos anos 90, entendeu? A galera dos anos 90 é mais chucra. Sim, tá ligado? Mas isso eu concordo. É mais chucra. E o que acontecia na minha quebrada? Morava no Simeone. Passou a mina do cara, assim, tipo, meu parceiro ali, a mina dele é a Marcela. A gente conhece a Marcela, mas todo mundo age no respeito com a Marcela. Sim. Baixou a cabeça, não vai olhar de qualquer jeito, você não vai pegar de qualquer jeito na mão da Marcela. Você não vai tratar beijar pessoas nem de no qualquer... rosto. Você não vai beijar de qualquer jeito a Marcela, você não vai pegar ela de qualquer jeito pra cumprimentar, porque você sabe onde você tá no Simeone. Qualquer coisa você serve de exemplo. Entendeu? Eu cresci numa quebrada que as pessoas usavam outras pessoas de exemplo. Flagra. Então, e às vezes dava certo, mano. Porque, assim, na minha quebrada eu andava com 15 anos de madrugada, tá ligado? De madrugada eu andava, era de boa, nunca fui assaltada lá. E, basicamente, essas regras que foram geradas, ela trazia pra gente um respaldo de segurança. Por mais que fosse o crime organizado que tava fazendo essa parada, entende? Trazia uma segurança ali pra gente. Então eu cresci vendo as pessoas de exemplo.
Pô, o cara roubou. Tá sem a mão por quê? Porque roubou. Flagra? Então eu sinto que na batalha, às vezes, não tô falando que ninguém tem que tirar a mão de ninguém, pelo amor de Deus. Sim. Flagra? Mas eu sinto que às vezes algumas pessoas têm que ser usadas de exemplo para que não se cresça no nosso meio, flagra? Então, ao mesmo tempo que a política do cancelamento pode destruir uma vida, ao mesmo tempo ela pode salvar várias outras. Porque o cara que ousou ou pensou sequer fazer a mesma fita que esse mano que foi usado de exemplo fez, ele vai pensar 1000 vezes mais. Porque aí ele vai ser exposto. Hoje em dia já existe a internet. Não vai ser mais só sua mão. Já vai ser 100 mil pessoas mandando direct pra você, flagra. Vai ser gente batendo na porta da tua casa, querendo te pegar. Entende? Então eu sinto que essa parada, ao mesmo tempo que é ruim, que pode interferir diretamente na vida de uma pessoa, isso daí também pode salvar em outros aspectos que outras pessoas vão vendo. Isso vai ser exemplo. E da próxima vez que o MC chegar a falar alguma coisa próximo, que nem eu já ouvi em batalha, coisas absurdas, até referente a estupro, os caras assim, falam abertamente, de boa, e acha da hora. Ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer aquilo, tá ligado? Eu não sei se ele vai se reeducar por dentro como homem. Tipo, mano, eu não devo fazer isso porque simplesmente não é massa, flagra? Mas ele não vai soltar aquilo na batalha. E é isso que me importa. Ele não ferir terceiros com a ideia errônea dele. Flagra? Então, às vezes, eu sinto que usar de exemplo algumas pessoas é, sim, mas necessário. O erro, na sua visão, é do MC ou é do organizador da batalha? Do MC que falou besteira. Que falou a besteira e continua ou fazendo. Não, eu acho que é do MC. Por quê? Porque o MC, ele é o mestre de cerimônia, correto? Eu vim de uma cultura, né? Nós viemos de uma cultura de 4 elementos. Tem alguns que acreditam que são 5, né? Que é DJ, grafite, MC e o breaking. E também acreditamos, né? Que é o conhecimento. Que é isso aqui que a gente tá praticando, tá ligado? Então, eu sinto que o MC, ele é o interlocutor da cultura hip-hop. Ele é o porta-voz. Se o hip-hop fosse uma eletricidade, o MC, ele seria o fio condutor. Então, se ele tá responsável por trocar essa ideia, por organizar a quebrada, se ele é associado a um griot, ele tem uma responsabilidade imensa nas mãos dele, que é trabalhar com a arte da palavra. E se, é que nem eu falei, tu é responsável pelo que cativas. Se você cativou um público e você sabe que a sua palavra tem influência, você acaba sendo um influencer também, sua palavra tem uma certa influência, você tem que saber a palavra que você vai usar. Eu sei que é improviso, é embaçado, mas você tem que saber as medidas que você vai tomar para os resultados que vão ter para o público que você mesmo cativou, flagra? Então eu sinto que é uma culpa única e exclusiva do MC. Porque ao mesmo tempo que ele ganha os benefícios de ter uma plateia, um público que segue ele, que curte, ao mesmo tempo ele também tem que ser responsável pelo que ele fala. Então, mas quando eu falo assim do organizador também ser responsável, porque às vezes os caras, tipo assim, se esse fulano não participar, a batalha vai cair. A gente não vai ter aquele público. Pode crer. E às vezes as pessoas passam um pano por cima. A gente sempre fala, toda vez que eu venho aqui, eu sempre falo sobre a questão do comportamento da geração nova, que é aquele de puxar a orelha, de você falar assim, ó, sabe aquela piada que você contou? É muito sem graça, cara, não conta mais esse tipo de piada. E aí, às vezes, a pessoa tá contando a piada sem graça e a pessoa tá aqui, ó, mostrando os dentes, tá rindo, tá aplaudindo. Ah, pode crer. Você entendeu? Pode então, crer. tipo assim, quando a gente fala de ter alguém, né, pra um culpado ali, não que é um culpado, mas alguém tem que pagar, igual você mesmo falou, que esse MC, mas vamos aí. E se esse MC é o queridinho, sabe, daquele organizador, aí a gente tá falando sobre um pacto, mano, muito embaçado. Sabe por quê? Porque assim, eu sinto que os caras se protegem, mano. É isso que eu tô falando. É foda. Porque, tipo assim, do micro pro macro a gente se ferra muito. Porque assim, ó, por exemplo, eu tenho um filho homem, certo? Se eu trato meu filho como um moleque machista, que eu tenho um filho homem, negócio, e o meu filho tem que sair pra sair, e tipo assim, não, cara, calma aí. É que é criança ainda, mas se ele fosse um adulto, eu ia falar assim, você tá namorando? Mas como assim? Já falou com o pai, a mãe, veio aqui falar, veio conversar com a gente aqui, porque tem que ter uma responsabilidade. Exato. Não é só engravidar, virou as costas e tchau. Tem que ter hora também, isso, não é o horário que você quer. Se da mesma forma você tem uma filha mulher, você não quer que o vagabundo fique lá esperando o ônibus acabar para dormir lá na sua sala, você também tem que ter da mesma posição que seu filho homem. Exatamente. Então, eu acho que quando a batalha tem essa parada, tipo assim, tem o MC, não, esse MC é o cara que faz tudo acontecer. Tá, mas você sabe que ele fazia as coisas erradas.
Você sabe que por baixo dos panos, a menininha ali que tem 13... E assim, pra mim não tem como você ser amigo do cara e você não saber o que ele fez. Flagra, tipo assim, você anda com o cara já faz muito tempo. Aí o cara tá nessa mão. Pô, não soube. Mano, não tem como você ser amigo de uma pessoa, andar com uma pessoa, ser parceira de uma pessoa e não saber que tá no erro. Você foi conivente, se você ficou quieto, você foi conivente. E isso que é o louco, mano, que eu sinto que os caras têm um pacto gigantesco, sabe? Pode acontecer a pior merda. Uma coisa que homem é unido é de se unir pra que essa merda não seja mostrada pro mundo. Vamos passar a mão na cabeça do meu parceiro. Então aí eu já sinto que é uma parada mais sistêmica, né? O que a gente vai fazer com esse sistema que a gente criou? Batalha de rima. Porque nós mulheres estamos cada vez mais, ao meu ver, se adentrando nas batalhas de rima, servindo como referência, crescendo, expandindo os nossos olhares, até nossa versatilidade de palavras, sabe? Tentando enriquecer cada vez mais. E eu sinto que, ao mesmo tempo, tá tendo muito expose de mano que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, que na verdade sempre fez. Entendeu? Só que agora tá tendo uma ideia mais de você vai servir de exemplo, fraga. Mas, ao mesmo tempo, tem esse movimento do servir de exemplo e tem esse movimento que quer proteger esses mano. E é muito difícil a gente querer chegar numa justiça ideal, né? Porque quem sou eu pra falar o que é uma justiça ideal? Porque se eu fosse agir com a minha justiça... aí o negócio seria não ia outra dar história, muito certo, né? Flávio. Mas eu vejo também que, tipo assim... As coisas só é desmascarada também porque as páginas precisam de audiência, né? Então, as próprias páginas de rap têm culpa um pouquinho também, porque às vezes o cara, tipo assim, só joga o que o cara fez de errado, né? Ou uma menina, qualquer coisa. Outro dia eu vi que os caras estavam querendo comparar o comportamento da menina que ela teve com uma situação no que o cara fez de errado e tipo, colocando na balança. Mas será que ele fez mesmo? Sempre. Então, tipo assim, as próprias páginas de rap, eu acho que eles deixam um pouquinho isso na mão. Então, sabe? mas quem tá por trás dessas páginas? Sempre é homem, né? Tá vendo? Quem se apoia, tá ligado? Então foi criada essa hegemonia masculina dentro do... E é foda, né, mano? Porque, às vezes, quando a gente fala, o sistema fez uma parada perfeita. Que eles conseguiram colocar a gente no lugar de histérica, sempre quando a gente fala alguma coisa que realmente tem importância pra nós mesmos, que vai revolucionar nós como mulher. Então, sempre quando a gente fala algo dentro das batalhas, dá pra ver que a gente é colocada nesse lugar como louca. Flagra? Como mulher preta, raivosa, no naipe da estética que as pessoas querem. Problemática, essa menina é problemática. Exatamente. Já tem uma é naquela ideia de você diminuir pra não entender, sabe? Eu sinto que é muito nessa ideia, quando a gente omite e diminui pra não entender. Aí fica muito difícil a gente se adentrar. Mas eu sinto que a gente se adentra em algumas outras formas, um exemplo mesmo. A Levinsky, agora ela ganhou a Última Norte, e estava programado para ser o rei da Norte. Aí tiveram que colocar a rainha da Norte. Entendeu? Porque ela ganhou a Última Norte. Olha que foda. Se eu não me engano, foi a temporada, mano. Então essa é a forma que a gente tá se adentrando, tá ligado? Quando eu era mais nova, eu tinha uma crew, né? Chamava Rimáticos Crew. E tinha muito essa ideia sanguinária, né? Nós não aleja, nós mata. Por quê, mano? Se você só rimar mais ou menos com o cara, ele sempre vai ganhar de você, mano. Porque a plateia também é tendenciosa pro lado dos caras. Flagra? Mas agora, se você tiver na perspectiva, mano, eu sou mulher. Eu sou mulher negra. Eu tenho que ser 100 vezes melhor. Tem que ser 1.000, 2.000, 3.000 vezes melhor. Então, aquele negócio, você não aleja, não. Você mata. E a bala tem que estar na ponta da língua, né? O primeiro tiro, o cara se assustar. Fala, quando eu ia pra batalha, eu ia nessa intenção, mano. Você tem que matar. Porque se você deixar dúvida, você não ganha. Flagra? Então... Você tem que matar. Essa é a forma que a gente tá entendendo para se adentrar. Mas é um sistema muito rígido, né, mano? De pessoas que se protegem há muito tempo, né? Porque o patriarcado tá aí e eu tô aqui. Vai pouco tempo, né? Mas o patriarcado tá há anos. E quebrar um regime desse é foda, né? Camila, eu fico sempre ali pesquisando na internet, né? Foi onde eu te encontrei ali, né? E achei muito da hora ali o seu show, sua apresentação de músicas. Vi também que você não é sozinha, né? Você é ali a linha de frente ali e tem uma galera que apoia você ali. E isso é legal porque você acaba levando o nome da sua cidade. Lógico que tem a Lili que já também está levando ali, mas você também está construindo a sua
né, o seu nome ali e levando o nome da sua cidade. Como que você se sente e as pessoas que te acompanhou vendo todo esse sofrimento nas batalhas e hoje vê você fazendo o seu próprio trabalho solo e colocando na rua, assim, e você vê a galera cantando? Ah, cara, é gratificante, né? Parece até clichê falar isso, que todo mundo, gratidão, deu certo. Mas é a única sensação mesmo, sabe? E eu sinto que não é nem 20% do que eu ainda posso fazer, tenho muita ideia, muito projeto, sinto que eu sou uma pessoa muito criativa. Antigamente eu achava que levar o nome da cidade é embaçado, né? Esse negócio de levar o nome de cidade. Ribeirão Preto nunca me deu nada, né? Aquele papo frustrado. Mas aí depois que eu lancei esse álbum, eu sinto que a minha perspectiva mudou referente à minha cidade, flagra? Porque sinto que muita galera abraçou, tanto que o show que a gente fez, o primeiro show de lançamento do álbum, deu uma galera boa. E assim, a gente pensou que nossa, e aí, será que vai vir galera e tal? Pô, eu nunca lancei um álbum. Deu uma galera boa, a repercussão foi muito massa. E eu senti, e sinto ainda, que a galera tá vendo muito como referência. Vi muita pessoa começar a lançar mais música depois disso. Muita menina começar a lançar mais música também por causa disso. E você tá sendo corajosa, lançar flagra. um álbum com álbum, 14 músicas. Ninguém faz mais isso hoje na cena, né? Então, e muito boom bap, né? O que a gente tava falando. Mas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você lançou, você já não tá na sede de... Porque quando eu fazia música, eu lançava... Já sei até que você vai perguntar. Eu já ficava na sede de lançar outro, tá ligado? Sim, mano. E como é que você tá se segurando pra... Eu não tô. Já tá lançando, né? Já tô gravando algumas outras, mas assim, eu sempre tento ouvir os mais velhos, flagra, quem já tá na caminhada já faz um tempo. E eu tive o prazer de gravar esse álbum Terror, né? Terror dos Beats, porque eu participei de um desafio dele na internet, eu tinha mais de 100 mil pessoas, inclusive. Que era você escrever uma letra lá, rimar no beat, e você ganhava o beat, uma produção inteira. E até então eu não tinha. O Terror é da onde? Lá do Rio. Do Rio. Isso. Aí, isso questão de rap lá, a gravadora deles, lá do Botafogo. Aí, mano, eu falei, vou mandar aqui. Aí, tava no churrasco de família no domingo, fui lá, gravei um vidinho, chucrinho, e mandei, pô, sem pretensão nenhuma. Aquele bagulho foi pegando uma entoada da hora, tá ligado? Todo mundo comentando, nem sei quanto que bate pra viralizar, mas enfim, teve umas visualização massa. Mas eu falei, sem pretensão, né? Eu acho que eu não ganho. Só que a letra tava pesada, sabia? Pô, mano, um dia eu tava no mercado, no dia do bagulho do desafio. Eu falei assim, deixa eu abrir aqui só pra ver o que deu. Sem pretensão nenhuma, mano. Puta merda, aí tava meu nome assim, estampado numa pá de lugar, um monte de gente mandando mensagem. Você tá vendo, não sei o quê. E tipo assim, eu tinha acabado de fazer compra porque eu ia viajar com a minha mina. E, pô, aquele dinheiro já salvou já o carrinho do mercado, legal, flagra. E, ao mesmo tempo, eu consegui lá produzir essa música com ele. Pô, me apaixonei da forma que ele faz produção, sabe? Ele faz um beat assim, e muito bom, cara, excepcional. Aí eu falei, pô, mano, eu vou começar já a colar um pouco mais com esse cara, tentar ver de qual é, o que ele pensa sobre música. A gente vai no Sapatinho também, né? Que também já das antigas, um pouco mais chucro também. Aí ele mesmo falou, calma, dá uma segurada aí, não vai querer lançar agora, porque ele fez o álbum todo, né? Não vai querer lançar agora não, divulga teu álbum, vai divulgando teu álbum. Mas, pô, ansiosa, né? Quero logo pegar um beat. Mas eu vou te falar, é legal o que você tá fazendo, que é o que os gringos fazem, né? Principalmente a galera do underground mesmo, a galera que tá... Os caras vai fazer álbum, eles fazem tipo 3 álbuns pra depois pra sentar, escolher um álbum pra sair, e depois você vê, tipo, às vezes os caras pegam, assim, quando eu vi quando eu peguei aquele primeiro álbum lá do 50 Cent, primeiro álbum não, que ele já tinha vários mixtapes, mas o álbum mesmo que ele lançou ali pelo Dr. Dre, né, que o Dr. Dre pôs a mão ali, os caras falaram, não, mano, ele lançou isso aqui, foi não sei quantas músicas, os caras escolheu, só música boa, uma atrás da outra, e eu acho que essa fome de gravar é o que traz ainda, sabe, traz aquela esperança de falar assim, não, mano, quando eu vim com, sei lá, com o terceiro, eu já tenho o 4º álbum pronto, e aí vai, e música é música, né? Um exemplo mesmo, não tem como a gente parar, né, mano, eu soltei o Retinta, e eu já tava produzindo outro, tá ligado? Uma EP, eu tenho um planejamento de lançar uma EP até o final do ano, de 7 faixas também, que é basicamente o ato 2 de Retinta, mas que fala sobre algo mais específico, né? Que é o filtro de barro.
Tava querendo fazer uma parada acerca do filtro de barro, mesmo que lembra muito vó, e o espaço que a minha avó deixava, o filtro de barro, lembra a ancestralidade, é o melhor filtro de água do mundo. Então, dentro dessa perspectiva, você vê as coisas em forma de música, né, mano? Se você é escritor, assim, tá ligado? Você escreve umas letras, tudo você vê música, mano. Não consigo ver diferente. Pô, tô com um beat aqui, eu já tô criando alguma coisa na minha cabeça. Isso daí é mistura de batalha de rima com um beat gostoso de ouvir, flagra. Então é embaçado, mano. Você sabe que São Carlos também tem um produtor muito bom lá. Se eu não me engano, é o Carlos. Não flagra. Ele produz uma pá de gente, ele é do gospel, mas ele é um produtor que até os gringos Vixe, os gospel é foda, hein? Consomem os música. Produtos dele, tá? Os beats dele. Ele Chave, dá sempre... pô. Depois eu vou procurar lá, eu te mando o link. Mas é um cara que mora em São Carlos ali, faz um movimento muito bom ali de produtor musical, bem conhecido. Ele produziu, na minha época que eu cantava, ele chegou a produzir umas 2 faixas pra mim. É um cara que eu respeito muito, de São Carlos. E é assim, é como eu falei pra você, o bom é isso, é sempre alguém do seu estado, da sua cidade ali, levando o nome que as pessoas sempre vão lembrar. Nossa, é um prazer, mano. Lá na minha cidade tem muita gente boa. Muita gente boa. É foda, né? Porque interior é foda esse lance de acesso. Sem pegar busão pra vir, é uma correria lascada. Tudo é longe, né? Tudo é muito longe. E assim, a cultura é mais centralizada aqui, né? Vamos falar a verdade. Porque lá tem muita pessoa boa, faz um rap muito foda, ou que rima muito bem. As batalhas do interior. Aqui eu também participo em algumas batalhas como jurada, flagra. Eu não sinto que a galera do interior perde nada pra cá. Flagra, é só distância mesmo. É só questão monetária. Mas não perde nada, os caras é muito bom, as minas é muito boas. Você conhece a MK de Campinas? Conheço. Eu falei de você pra ela na última vez que Conheço. Eu falei, nossa, você. Aí ela falou, não, eu conheço, pô, é braba e tal. Pode crer, não, nossa. E sabe assim, a MK, quando eu vejo ela cantando, mesmo que é um estilo já. Eu lembro muito da Dinadi. Da Dinadi, pode crer. Pelo jeito dela, sabe? Assim, tipo, meio machão, pá, não sei o quê, o jeito que ela leva as levadas, bem criativa, porque você sente essa falta, né? Então eu vejo que hoje a mulherada, hoje, na questão do rap, não vamos falar de rap feminino, que eu acho que também fica muito esse rótulo, né? Ao rap feminino, ao rap masculino. Não, o rap. Eu sinto que quando fala rap feminino e rap masculino, parece que é o rap bom e o rap ruim. E fica essa divisão, né? Tipo assim, puta, mano. Só que no caso, o rap feminino é o rap bom. É o bom, né? Aí o rap... Mas eu vejo, pra você ver hoje, vamos aí, tá? 2025 pra cá, o que tá fomentando o movimento é o rap feminino. A mulherada veio de uma forma, né? Na questão assim, não que elas já vieram, mas eu acho que, sabe o Batatinha como nasce? Morreu. E aí, tipo, sabe aquele ódio que a mulher tava guardando, que, tipo, não tinha o espaço de mostrar? Tipo assim, você pega... puta, mano, Nega Giza. Puta álbum, mano. Sabe? Nega Giza, caramba. Não, e aí, tipo assim, é um disco clássico. Aí você pega lá a Dinadi, né? Quem mais, assim, que eu... Então, são poucas mulheres que a gente via que fez uma história, né? Que veio já no mesmo patamar dos caras, assim... Né? E hoje a gente tem uma seleção de mulheres que você fala assim, cara, escuta isso aqui. A mulher é muito acostumada a fazer as coisas com excelência também, né? Uhum. Não é qualquer coisa. Eu sinto que nem a gente tava falando lá fora sobre a ideia do boom bap, do trap. Eu sinto que o trap ele deu um boom, né, no Brasil. Mas ficou repetitivo, ficou enlatado. As pessoas consumiram mesmo a ideia de ostentação, porque você vai falar que, eu vejo um monte de trap consciente. Pô, não mente, né? Não tem. Não mente. Então, quando a gente fala dessa perspectiva da ostentação, acaba sendo gerado um vazio também dentro da sociedade, né? Porque você apresenta muita coisa material, mas você esquece de falar também da consciência, né? Do espírito em si. Aí eu sinto que o rap que a galera chama de feminino é o rap crítico. Flagra, que te coloca pra pensar realmente. Era o rap realmente das antigas, mas que todo mundo fazia, tá ligado? Mas você acha que quando as pessoas colocam muito na questão do rap feminino, você acha que eles não estão olhando só pro lado do feminismo e não vê muito... Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu vejo o seu álbum diferente de várias mulheres que tem. Várias. Né? Porque assim, o seu disco é um disco de rap, onde eu, Márcio Ataque, eu posso ouvir. Algumas mulheres, ouvir não, eu posso aprender até a cantar as músicas, que tá tudo ok, combina comigo. Uhum. Só que tem algumas que, se eu chegar na sua casa cantando essas músicas, você não vai entender.
Por quê? Porque também tem aquela parada do preconceito ali, pelo vocabulário que algumas meninas escrevem nas letras. Pode crer. Né? Mas você fala preconceito, é um conceito pré-concebido dos homens para com as mulheres. Dos homens mesmo também, até do que a mulher fala na letra e o cara falar. Né? Entendo. Vou dar um exemplo pra você. Uma vez uma pessoa me criticou porque eu falei assim, hoje eu não vejo o público de rap. Eu não vejo o público de rap hoje. Aí você fala, mas como assim? Eu falo, cara, eu fui num show de rap e comigo eu não tenho preconceito nenhum. Mas eu fui num show de rap onde tinha um cara vestido de mulher, por exemplo, barbudo, de saia, de roupa de onça e tal. Eu sou da época que quem era do rap, era do rap. Então não tinha essa divisão de você gostar de Pablo Vittar e gostar de Racionais. Ou você gostava de rap, que era uma época de machismo, machista pra caramba, ou você gostava de Pablo Vittar. Então, quem gostava de Pablo Vittar, gostava dessa linha de música, não ia no show de rap. Eu acho que você vai estar entendendo o que eu tô falando, porque você também conhece, vivi, inclusive, isso. tipo, do rock ao pagode mesmo. Você era roqueiro, você não podia ser pagodeiro. E quem era do rap também falava, criticava o pagode também. Então, inclusive, eu falo isso nesse livro aqui, que daqui a pouco eu vou falar pra você. Aí você fica imaginando assim, aí você para pra pensar. Hoje, talvez o que eu acabei de falar, a galera, nossa, esse cara aí falou umas coisas nada a ver. Mas é uma realidade que na nossa época de rap existia um tipo existia o fã do rap, que vivia o rap, que respirava o rap, se vestia como rap e falava como rap. Que hoje não tem mais. Olha, eu sinto que o rap ele ficou tão abrangente, mano, aqui no Brasil, no mundo todo, né? A cultura hip hop, em 50 anos, olha onde ela tá. Flagra? Todo mundo sabe, vamos supor, cantar pelo menos uma música que seja do 50 Cent. Flagra? Então eu não sinto mais que é um bagulho pertencente ao público de rap em si. Tem essa galera, flagra. Mas existe as outras galeras, que é do pagode, que é do sertanejo. Sertanejo é mais difícil, né? Mas vamos supor, que é do rock, que conhece o Emicida. Flagra as músicas dele. Eu não vejo isso como um problema. Eu sinto que isso daí é a internet que trouxe muito essa ideia de... essa divisão, né? A internet trouxe muito essa ideia, né? De polarizar esse pensamento. Eu posso ser roqueiro, mas eu gosto do Emicida. Eu vou no show do Emicida. Eu posso consumir o Emicida. A internet foi muito bom nessa parte. Nesse sentido, sabe? porque o americano ele já tinha isso. E no Brasil, para o Brasil ser um país naquela época um pouco bem atrasado, o que chegava pra gente era uma revistinha americana, todo inglês, que a maioria das pessoas não sabia ler. Com então, cara com a mão no saco e saco, uma mina assim. Isso. Ou um programa no Yo Rap que você tinha que assistir depois da meia-noite ou 1h da manhã para você acordar cedo para ir trabalhar. Crer. Ah, é chucreza do bagulho, né? Então o que sobrava para essa geração foi isso. Então, tipo, o público de rap ele ia na galeria do rock consumir aquilo que ele sonhava. Tipo assim, na cabeça de muitos, o Snoop estava na esquina vendendo droga. Então todo mundo era fã do Snoop Dogg por causa daquela parada. Hoje o Snoop Dogg é o cara legal do world, do mundo inteiro. Que todo mundo é fã do Snoop Dogg. Né? Se você pega os primeiros álbuns do Snoop Dogg, você não vai falar que o Snoop Dogg é o cara engraçado hoje, que é o cara que agrada a todo mundo. Né? Você vê que geração, que loucura. E também tem a oportunidade que... Né, igual você que é educadora, né, naquela época, quantos tinha essa condição de estudar e de entender? Então, eu acho que a gente vai subindo a uma escala e vai conhecendo e vai vindo gerações novas e a gente vai aprendendo quanto cultura, né? Sim. Porque o que é cultura para mim? São costumes, tradições, valores que te definem como indivíduo. E eu sinto que o hip hop ele é uma cultura, por quê? Porque, não só porque tem os 4 elementos estabelecidos ali como base, assim como também tem seus valores. Qual que é o valor? Paz, união, diversão. Flagra? Isso que é o valor da cultura hip hop, ao meu ver. Era isso que a gente queria propor lá na década de 70 no Bronx. Sim. Flagra? Só que, ao mesmo tempo, a gente, como cultura, não conseguiu entender que o machismo não faria parte disso. Entendeu? Até porque a cultura hip hop e as ballrooms eram assim, entendeu?
drag queens, mulheres trans, homens trans, entende? E as ballrooms eram muito hip hop, mano. Era uma casa, tipo, vamos supor, de uma mulher trans que decidiu acolher várias outras que estavam em situação de rua, flagra, porque a família jogava pra fora. E a cultura hip hop é o quê? É basicamente acolher as pessoas que estão na rua e ao invés de virar traficante, vira dançarino. Ao invés de, sei lá, e ser só uma pessoa agressiva e frustrada, revoltada com o sistema, pô, escreve uma letra falando sobre isso. Mas, ó, Camila, então, olha que louco. tipo assim, só uma parada aqui, só um adendo. O que ficou mais embaçado dentro dessa proposta de, tem um cara vestido de mulher? Esse lance do machismo, ele já está instaurado em nós de fábrica como ser humano. Isso é embaçado. Porque desde pequeno você tem essas recorrências machistas. Mas a cultura hip hop é totalmente diferente, porque ela fala sobre acolhimento, quando ela fala sobre paz, amor, união e diversão. Então, a ótica... Cor, né? A ótica só estava errada dos caras lá que estavam de roupa larga, olhando para aquele cara que estava vestido de uma mulher que não sabe se é uma mulher trans, se vê como uma mulher trans, ou se vê como um travesti, flagra. E a ignorância era dos caras que achavam que era pertencente à cultura, então. Porque a cultura que eles fazem parte é de acolhimento. Mas você sabe por quê? Porque, daquela assim, pessoa também, né? Também, mas você sabe uma coisa que você falou ali, e que eu acredito? Essa parte, o hip hop não mostrou, ele só mostrou uma parte. Você entendeu? Mídia, eu sinto que é a mídia. Então, era o que chegava para essas pessoas, para nós. Então, tipo assim, vou dar um exemplo. Quando eu fui na São Bento a primeira vez, que é a questão do break mesmo, assim, no Brasil... Só uma pergunta antes disso. Você já foi na Blockout, mano? Não. Pode crer. Na primeira vez que eu fui na São Bento, na minha vida, eu cheguei lá, que eu sou de Goiânia, então quando eu vim para São Paulo, eu aprendi a ter essa cultura negra, que eu não tinha, por lugar onde eu vivia, entendeu? Sim, sim. Porque... Da onde eu vim, antes de ser de Goiânia, eu era do interior de Goiânia. Então, o que o preto fazia? Ou ele trabalharia na olaria, ou ele trabalharia de catar, como que fala? Arroz, esses trabalhos de fazenda, era o que sobrava para nós. Então, quando eu vim para São Paulo, tudo pra mim, todo preto que passava, eu, nossa, é americano, nossa, não sei o quê. E eu era daquele cara que ficava ali procurando tudo que era de rap. Então, tipo assim, o meu quarto, ele tinha que ter um pôster do Public Enemy, tinha que ter o pôster de fulano. Foi a primeira vez que eu peguei uma revista da Pode Crer, onde tinha abri a revista, no meio da revista tinha o pôster do Racionais. E aí, quando eu cheguei lá na São Bento, que eu vi que a São Bento era um lugar aonde... Era o meu sonho, que eu via só no jornal ou na televisão, os rappers, que era a MT Bronx, aí que eu fui ver que lá existia uma mistura, né? Aí onde eu falava pros caras assim, mano, o break, ele não vê cor, ele vê acolhimento. Então, era o único lugar que depois todo mundo... Aquilombamento, né, mano? E lógico, depois veio as informações, veio a cultura na questão do Malcolm X, Martin Luther King, que eu... Vou falar igual, outro dia eu vi uma atriz falando, eu sou 100% Malcolm X. Pode crer. Né? Por quê? Porque eu achava muito da hora a filosofia 880, dele. Né, mano? 880, então eu acho que era aquilo ali. Mas com o tempo você vai aprendendo que, calma, não é assim. Então com o hip hop é a mesma coisa. E hoje a gente vê, em 2026, essa liberdade que todo mundo do rap, dos anos 90, dos anos 80, lutou para ter. Só que existe uma geração dessa época que, tipo assim, cara, a liberdade que você brigou tá aí. E as pessoas não estavam preparadas para isso. Pode crer. Né? Porque já é o quê? Outra formação, aí vem os filhos, aí você tem que entender, você tem que andar junto com seus filhos para você entender o que eles estão falando. Agora você entendeu a parada atrás. Não. Entendeu? Então você tem que estar, tipo... você tem que estar assim. Então, você que serve é embaçado. Não, mas... Seu filho é adolescente. Não, um de 6 e um de 7. Então já sabe. Pode crer. Áurea, eu falei assim, não, mas o que vocês estão falando? Eu fico assim, mas como que é? Não, pai, você não entende. De viver esse negócio, essa é linguajada nossa. Aí eu falei, caramba, mano. Mas é uma realidade que a gente viveu e vive hoje. Que eu sempre falo, porque eu tenho vários amigos, eu falo assim, calma, gente, vocês lutaram por uma liberdade e vocês não estão preparados para essa liberdade, eu não tenho culpa. Aí os caras, você é novinho, novinho. Eu falei, não é questão de ser novinho, é questão de você hoje entender que o que você lutou lá atrás, aí, cara,
é todo mundo junto, é a liberdade, é não sei o quê, sabe, o preconceito ele existe, o racismo ele existe, né? O machismo ele ainda existe, mas com o tempo, tudo aquilo que você lutou lá atrás é o que você está fazendo hoje. O que você está lutando hoje vai ser referência lá na frente. Massa. Tá ligado? O que a gente tem que estar o quê? Preparado pelo aquilo que a gente lutou lá e o que está acontecendo. Então eu vejo que muitas pessoas que lutaram, elas não enxergou que, tipo assim, cara, mas foi você que lutou pra essa isso liberdade. Aconteceu. Tá ligado? É que você não sabia, talvez, pelo que você tava lutando. E hoje em dia você discorda em partes. E hoje muda. Igual se foda também, né? Que você discorda de outras pessoas fazer parte de um negócio que é tão grandioso assim, sim, né? Sim, e assim, eu entendo. E às vezes eu entendo também pelas dificuldades, né? Porque a gente amar uma cultura é igual você ter um relacionamento, um amor que ele ficou pro resto da sua vida, que te machucou, e você, tipo, não conseguiu conquistar. Então eu vejo muitos que mudaram a sua cabeça pelo sofrimento, pelas condições financeiras. Ah, claro, dentro do caminho, né, mano? O processo, né? O caminho do bagulho é embaçado. Né? Que nem você falou. Que as pessoas você conhece que hoje em dia é muito bem sucedida, fazendo muito bem sucedida, talvez estaria forçando um pouco, mas, pô, todo mundo ainda tá nessa luta, nessa resiliência, assim. Sim. Eu falo, hoje em dia a gente consegue pelo menos trabalhar com isso, Flagra. Trampar com essa parada em específica. Antigamente era tudo na unha, velho. Eu saía da empresa de fábrica de vassoura, aí eu já ia de bicicletinha eu fazia tudo pra cidade, Flagra. Sim. Uma peça de roupa só, não tinha esse negócio aí não. Hoje em dia a Kings manda roupa lá em casa. E outra Flagra. Coisa, sabe o que eu só pra matar essa parada? E aí a gente olha assim, sabe? Você não precisa ser o cartão postal do sucesso de outros, mas você faz parte do sucesso dessas pessoas. Claro. Porque alguém acreditou nessa cultura que continuou, né? Talvez a gente não tá nos mesmos lugares, talvez você não tá nas mesmas batalhas, mas se as batalhas sobreviver até 2030, você escreveu essa história também. Sim. Né? E é isso, eu acho que o importante, e não é só ficar preso nisso, porque hoje eu penso assim, sabe? Eu tenho 45 anos. Eu fiz parte do hip hop. Eu acho que quando eu parei na hora certa. Mesmo com dores e dificuldade. Mas eu acho que a chama, ela ainda existe. Então quando você vê alguém se dando bem, mesmo que você não gosta, eu falo, puta, essa pessoa é da hora, mano. Sabe? Porque a pessoa merece. Porque não adianta falar assim, não, é com o pessoas, dinheiro. Cara, que eu nem conheço, que eu vejo fazendo um trampo massa foda, às vezes tá lá no Acre, sei lá. Tipo, eu vejo a vitória da pessoa e fico feliz. Porque eu sei que é embaçado as coisas chegar lá no Acre. Eu sei que você tem que ter talento para suas coisas ressoar aqui, Flagra. Então, dentro dessa perspectiva assim, mano, eu fico muito feliz. É que nem você falou, como que você vê essa repercussão do seu álbum na sua cidade? Mano, eu simplesmente, eu tinha uma visão muito vira-lata, sabe? Um vira-latismo de, pô, não é isso não é tudo isso não. A galera não tá vendo desse jeito não. Tudo era não. Nunca acreditava de verdade mesmo no meu potencial. E todo mundo falando, pô, você escreve bem. Pô, mano, você é boa. Pô, não sei o quê. As pessoas às vezes já me viam nesse lugar e eu não conseguia me ver. Aí depois que eu vi cada um na minha cidade, sabe? Cada pessoa da minha cidade se esforçando pra lançar um álbum, pra lançar uma música, chegando pra mim e falar, você aumentou a régua, agora a gente tem que... Isso é muito... Nossa, é muito massa alguém chegar e falar assim, você subiu a régua no bagulho, agora é daqui pra cima. E tipo assim, eu tenho certeza que vai ser daqui pra cima eles mesmo, tá ligado? Porque já tem uma referência, entendeu? De fazer uma capa de álbum da hora, de lançar umas músicas da hora, Flagra. Então eu sinto que essa referência em específico, mano, ela é primordial para outras pessoas. É uma frase bem clichê que você vê nas redes sociais. Você não sabe, mas as pessoas estão te observando, mano. As pessoas te observam. Hoje é mais, né? Não tem aquela música do KLJ, a Rosa estão te olhando? Mano. Cara, e hoje isso, é... Mano. As pessoas te observam. E essa frase, e foi até bom você falar nisso aí. Hoje, você, como educadora, certo? Como é que você consegue separar você com o seu trabalho musical sobre a relação da juventude hoje, das crianças? Vamos ser mais claros assim. Porque a gente sabe que as crianças hoje, elas querem ter alguém como referência. E às vezes, tem muitos MCs que eles não percebem o tanto de criança que chega a ser fã deles.
e às vezes é aquele negócio que a gente estava falando sobre a questão de comportamento nas Exatamente. batalhas, ou algumas coisas que as pessoas fazem ou falam. Teve uma época que a batalha estava muito, uns linguajar meio muito de palavrão e tal, e assim, as minhas crianças adoram muito a batalha, né? E eu não deixo também ficar vendo 100%. Toda hora você tem que ficar gritando, tira do YouTube, tira daí, que é isso? E aí, eles já conhecem, por exemplo, o meu moleque já sabe quem é o Magrão, já sabe quem é fulano. Nossa, o Magrão tá aí, ele fica doido. Nossa, pai, o Magrão tá aí, desse tamanhozinho. Fica, nossa, o Magrão tá aí. Então, isso que você vê, e eu olho dentro da minha casa, com o pé no freio e tudo, eu me preocupo muito nessa questão disso, sabe? Assim, tipo, das crianças começar a ser fã demais, como eu já fui fã de outras pessoas, mas às vezes o comportamento e o linguajar das pessoas ali mexe muito. Como é que você consegue lidar com isso, assim, separando tudo isso da sua vida? Você tá vendo como você é responsável pelo que você cativa, assim, porque a partir do momento que eu sou inspiração para uma criança de 12, 13 anos, que tá ali com a sua elasticidade mental ainda em transformação, né? E quando a gente fala que tá com a elasticidade mental em transformação, por quê? Porque é aquele lance de não ter o córtex pré-frontal, que a gente chama, formado, né? Então, tudo que eles sentem é muito intenso. Ao mesmo tempo que isso é bom para a adolescência ter aquele negócio fervoroso de conseguir aprender qualquer coisa, porque você tem disposição, a sua sinapse cerebral tá assim, ao mesmo tempo, se você aprender qualquer coisa, isso também pode te fazer mal. Flagra? Então, eu sinto que essa parada, assim, da educação, mano, eu posso falar até arte-educação, né? Ela deveria ser um pouco mais latente dentro das escolas públicas. Eu sinto que a maioria dos MCs não tem tanto interesse por esse lado da arte-educação, porque é um trabalho de base, né, mano? É um trabalho de base. Aí você vai falar para um MC assim, eu preciso que você se dedique 1 ano escrevendo um livro da sua trajetória até aqui, dentro do freestyle, para distribuir 800 cópias desse livro para crianças da rede do ensino público, Fundamental 2 e ensino médio. Você faria isso ou você gostaria de ir numa batalha hypada toda semana e, sei lá, e ganhar 5 mil reais por semana? Pô, é bem mais fácil outro caminho de ir para uma batalha, entendeu? E esses mesmos adolescentes e crianças só olhar você protagonizando ali em cima. Mas agora você tá perto deles, fazer um material que vai ficar pro resto da vida, tá ligado? Que às vezes eles vão lembrar depois quando adulto, ou ainda vão ter esse material, é muito difícil, mano. As pessoas que fazem esse trampo de arte e educação. Flagra, qual que é a diferença para ter um arte educador na escola do seu filho? Qual que é o diferencial do seu filho? O diferencial do seu filho é que às vezes ele vai ter um pensamento crítico assim como eu. Flagra? Não que, nossa, que pensamento crítico que ela tem. Mas, mano, a arte-educação, ela ajuda que nenhuma matéria de filosofia, entende? Porque ela ajuda você a questionar o mundo a priori e enxergar ele de outra forma, entendeu? Através da arte da palavra. Eu sou uma menina que eu sempre gostei muito de aprender, tá ligado? Sempre gostei de aprender. Só que eu tinha muita dificuldade com o aprendizado, da forma de aprender dentro da escola. E eu sinto que os projetos sociais, Escola da Família, eu não sei se tinha aqui em São Paulo, mas Escola da Família também, mano, era um dos projetos sociais que eu aprendi com os núcleos lá do Simeone. E sempre teve arte-educadores nesses núcleos, na Escola da Família. Então, não foi por acaso que eu fui parar numa batalha de rima. E não é por acaso que eu tô aqui hoje, entende? É desses mesmos projetos sociais, sou fruto desses mesmos arte-educadores, tá ligado? Que até hoje fazem esse trampo lá na cidade, o Bispo e tal, que foi também quem me ensinou a fazer esse trampo. Lancei esse livro aqui, ó. Vocês dão uma olhadinha. Inclusive, eu trouxe 3 cópias pra vocês, tá? Boa. Vou deixar aqui na Kings. Esse livro, ele chama Tudo que Aprendi Rimando. Aqui eu falo desde o comecinho da minha trajetória. Vai tirar uma fotinha ali, gente, vou fingir que... Eu falo desde a minha trajetória na batalha de rima, mano. Pode abrir? Pode, fica à vontade. Isso daí é seu. Opa, obrigado. Vai assinar, né? Claro. Desde quando eu comecei a rimar, até quando eu fui pra final do estadual também, sendo a primeira candidata de todo o interior mesmo de São Paulo a chegar numa final estadual em 2016. E falo também sobre a Blockout, né? Porque pra estar nesse rolê do estadual... Eu ganhei uma Blockout, aí na outra Blockout eu tinha perdido, aí o cara me deu a vaga para encostar a Flagra. Então tudo tá dentro desse livro. E o louco dessa Blockout, mano,
que lá no interior, Ribeirão Preto, Franca, o hip hop francano ele sempre foi muito forte, né? Por conta da True School Crew e por aí vai, Jaspion, do True School. E em 2013, mano, rolou um rolê lá que chama Blockout. Quem que encostou nesse rolê? Cindy Campbell e o Kuherk. E, mano, flagra, né? Qualquer coisa, mano. Sim, então. Aí eu conto também nesse livro, essa parada. Mas eu lembro que nesse rolê, inclusive a Lili tava nesse rolê também. Tinha bastante rimadores ali. Pedro, improvisador. Aí, nesse rolê, velho, que eu entendi o que era hip hop mesmo. Flagra. A arte e a educação, de forma contínua na minha vida, melhorou muito. Entendo? Vejo uma transformação enorme também. A maioria que eu vou em escola pública, muito raro em escola particular. Inclusive foi distribuída essas 800 cópias, foi tudo em escola pública. Aí eu sinto que eu recebi isso de graça, né, mano? E eu preciso também fornecer isso de alguma forma. De graça não tem como, né? Porque a gente precisa trampar, mano. A gente trabalha com isso, flagra. Mas dentro dessa perspectiva, assim como a arte e a educação ela fez a Camila de hoje, chegou um determinado momento em 2013, na Blockout, que basicamente ela selou que era a cultura hip hop pra mim. Aí sabe quando aquele negócio de tipo, o estalar de dedo, você, então isso que é hip hop, entendi de verdade agora. E tipo assim, eu tava do lado do pai e da mãe, tipo, da cultura hip hop, né? Sim. E ter acesso àquilo muito nova, tem registros ainda também dessa roda de conversa, e depois teve uma grande celebração também nesse dia, e tudo isso está nesse livro aqui. Eu falo também, inclusive, do underground ao mainstream, que é essa transição, né? Na minha época não tinha muitas câmeras e tal, essa parada. Não gravava tanto batalha por YouTube. Hoje em dia você tem uma visibilidade enorme dentro das batalhas de rimas, você é uma pessoa consistente, que está rimando num nível legal. E é isso, mano. Eu sinto que a arte e a educação, ela simplesmente me refez como ser humano até aqui. E me fez compreender melhor a cultura hip hop. Então a importância dela para as crianças e os jovens de hoje em dia é pra às vezes você não ser esse tanga atolado que vai falar besteira na batalha de rima. Porque você já foi reeducado. Eu vi aqui que tem uma galera aqui dentro do livro. Sim. Qual é o nome desse pessoal aqui? É tudo participante, né? Tudo participante do isso, livro. Também de lá da sua quebrada. Isso, são nomes assim importantíssimos para a cultura hip hop do Brasil mesmo, como Jaspion, do True School, Fabrício Bispo, Alex Gaita. 2 desses nomes também são da Zulu Nation, né? Uma crew internacional aí de um respeito gigantesco. E é isso. A Zulu Nation... Teve aquela perda, não sei se o África Bombata ainda era da Zulu Nation, mas o África Bombata também é a primeira vez que ele veio no Brasil também. Eu também fui um cara que falei, nossa, mano, África Bombata é meu sonho. E, assim, infelizmente, pela forma que aconteceu, né, com o tempo, a vida dele ali foi... Né, eu acho que ele mesmo foi esquecendo ali os próprios mandamentos ali que ele foi pregando. E acabou acontecendo aquilo que acabou manchando o nome dele, assim como outros caras também, né? Mas eu acho que o importante, sabe, é a gente ver a força que o hip hop ele fez no mundo, né? E na vida de muitas pessoas, mesmo sem falar inglês, né? Hoje você vê todo mundo sabe um pouquinho de inglês, entende? Mas imagina numa época onde ninguém sabia falar inglês e todo mundo tinha um sonho. Essa parada que o hip hop chegou, né? Fez o quê? Pessoas que não falavam a mesma língua se unir, gostar da mesma música, ter criação, criatividade e trazer essa base que é uma base que a gente foi criado na questão mesmo de trazer incentivo ao estudo, incentivo à educação, né? E eu fico feliz de ver, né, o que você faz, não só como MC, mas também como uma educadora, assim, que traz essa identidade, essa ideia também para essa galera que gosta da literatura. Sim, né? sim. Principalmente as crianças. E eu acho que tá faltando mais, viu? MCs que gostam de fazer isso também. Vai rimar na batalha de rima, porque eu só vou dar uma oficina aí, mano. Eu só vou dar uma cutucada em geral. Por exemplo, nem todos os MCs eu consigo ouvir dentro da minha casa por a gente ter criança. Então, existe a questão da criança e o adolescente. Eu não tenho adolescente, eu tenho criança. Então, eu acho que até as mulheres hoje, como exemplo, né, no hip hop, até tá num nível muito grande, né, fazendo show, fazendo turnê e tudo, que as crianças gostam,
né? Porque a gente também não tá 24 horas. Às vezes o YouTube hoje em dia ele é uma plataforma que fica muito liberada e você não consegue ter controle ali para as crianças não ficar ouvindo certas coisas. Até porque elas sabem fazer de tudo já. Elas já sabem fazer de tudo. Mas eu acho que a forma que a galera quer hoje levar o hip hop, ele acaba tirando muito a inocência da criança e levando a criança para outro patamar que ainda não é o momento de descobrimento, de falar certas coisas, de o entender. Acesso, né, mano? Isso é o acesso. Então a única crítica que eu faço, em geral, é isso, né? Eu acho que a galera tinha que tomar mais cuidado se hoje o público dela não é um público 100% adulto, né? Hoje em dia quem segue ali, quem tá ali na plataforma, que tá consumindo o produto dessas pessoas, às vezes você você vai ver uma criança. Outro dia eu tava fazendo uma live aqui, e uma pessoa falando na live, fulano, me fala quantos anos você tem, 7 anos, meu Deus, sai dessa live. Nossa, chama meu seu Deus. pai, não faça nenhuma compra sem pedir autorização pros seus pais. Por quê? Você nunca sabe quem está de trás do telefone, quem está de trás do computador. Sim. Então eu acho que a gente tem que ficar sempre atento nisso, né? Camila, sobre a questão, voltando lá sobre o seu álbum, me fala a faixa mais importante para você. Eu sei que todas são importantes, né? As participações que tem no álbum também são importantes, mas aquela que fala, o que você colocou, falou assim, cara, essa aqui foi a gota de sangue que eu coloquei e mexer, e tem uma história muito grande, muito linda atrás disso. Pode crer, mano, não é a mais ouvida, mas Cacos de Mim. Eu acho que o próprio título, né, da faixa já Cacos de Mim. Porque o Cacos de Mim, eu falo sobre uma indignação mesmo adolescente, de você estar entendendo o mundo e você falar, é isso aqui? Sério? Essa revolta mesmo? Então é isso, eu sou uma mulher negra, lésbica dentro dessa sociedade difícil de lidar. E tipo, é louco porque dentro dessa música eu já começo falando sobre a minha trajetória, né? De quando eu era criança, até me ver como adulta mesmo, me ver como adolescente e me sentir frustrada por saber que determinadas portas iriam abrir, tipo, na pesada mesmo. Flagra? Então eu já começo ali, eu sou Lima 305, de criança já tinha umas 20, de quebrada correndo descalço, onde o mano alcança camisa de time, muita coisa quem dava era o Então eu descrevo toda a minha quebrada e basicamente eu vou pro refrão. Eu senti a paz na terra, eu vi a maldade bruta, por que a gente sempre perde pra algum filha da... Essa ideia, por quê, mano? Porque quando eu tava escrevendo essa letra mesmo, esse refrão, eu tava, caraca, mano, tem tanta pessoa boa, né, velho? Por que essa pessoa boa não tem essa visibilidade? Eu entendo essa parada da cultura centralizada e tal, mas por que essa pessoa boa não tem essa visibilidade? Tá ligado? Por que aquela mulher que canta rap, ela canta bem pra caramba? Ela ainda tá aqui no interior, trampando de CLT, já faz mó cota, e ainda assim tá indo pras pracinhas fazer rap, com o tempo que sobra. Então essa revolta me tomou, veio esse refrão, né? Desse lance porque que a gente sempre perde, mas também, ao mesmo tempo que a Cacos de Mim é importante, porque ela conta dessas mazelas, dessa ferida de se ver como mulher negra dentro da sociedade. Aí, na faixa final, eu escrevo Retinta, que é uma perspectiva bem mais madura, que independente da revolta, ela serviu de óleo ungido, basicamente, para que eu voltasse uma pessoa mais forte, flagra. E então, aquela perspectiva de mundo, aquela filosofia que eu tive na Cacos de Mim, lá na última faixa, já é uma parada de... o velho e o novo, a soma de... como que é? Amiga de todo, o velho e o novo, a amiga da sombra contida nos B. Chega de birra, não força barra, olho na mira, vence na marra. É outra partida, sabe? É outra fita. Eu já tô falando de encarar a vida, de pegar lá no box mesmo. Eu já entendi que ela é assim. Mas aí, então, vamos entrar pro ringue. Vamos viver ela, vamos lutar. E a cota? Tô com disposição agora. Flagra? Então, pra mim, a mais importante foi a Cacos de Mim, porque é o meu desabafo como artista. Mas a Retinta também é o meu respiro como humano. E como é que a sua família vê todo esse trabalho que você faz? E como é que eles vê também essa questão de rap na sua vida? Hoje em dia eles amam, né? E antes? Hoje em dia... Não. O antes é o que mais dói, né? Mas assim, eu nem julgo, viu? Minha filha acho que tá ficando doida. Tô vendo falar pelos cantos aí na... Só fica falando no quarto. Ninguém entende o que ela tá falando. Tipo assim, eu já era uma criança meio problemática, assim. Ao mesmo tempo que eu não era uma criança que falava muito. Eu era meio tímido. No livro, inclusive, eu conto isso. Eu era meio tímido. Inclusive, quem lê o livro e ouve as músicas...
é um link. É tipo assistir o filme do Harry Potter, depois ler o livro e assistir o filme, flagra? Sim. Não que seja tão grandioso quanto Harry Potter, eu acho que eu também tenho que entender. Ah, mas tudo... Flagra. Mas, pô, esqueci que você perguntou. Sobre a família. Família. Mano, então, no comecinho, meu pai e minha mãe não gostavam, obviamente, né? Porque ele ia no ambiente, né? Ia aquele cheirão de maconha e tal. Eles não gostavam. Mas ele era aquela parada. Mas ele era da música, de ir em festa e tudo, ou não? Não, meu pai é preto, né, mano? Você então... é preto, você é da música. Tipo assim, de domingo tem samba na sua casa que eu sei. Então meu pai, ele vem da escola de samba e tal. Só que assim, eu sou um dia cantar samba, né? Sabe tocar um arrepio. Meu pai é foda, sabe? Um cara muito massa, inclusive. Só que assim, ele se refez com o tempo. Minha mãe se refez com o tempo também. Minha mãe sempre foi atleta também, ela sempre correu, ela nunca foi ligada à música, mas sempre foi ligada a essa educação de crianças também, só que num cunho mais religioso, dentro da igreja, flagra. Aí, então eu tinha essa rigidez muito grande por conta da igreja, da parte da minha mãe. Sua mãe é cristã, evangélica? Sim, ela é evangélica, mas ao mesmo tempo minha mãe é mais cabeça aberta que o meu pai, flagra. Então tinha essa dificuldade, porque não era só a batalha de rima que eu tava assumindo. Eu já tava assumindo que eu gostava de mulher, porque tinha dessas também, né? Tem que assumir que você gosta de mulher. Hétero não fica se assumindo. Mas era várias coisas que iam aparecendo com a Camila adolescente que eu, sim, sinto que não era novidade pra ninguém. Mas pro seu pai não foi tranquilo? Nada. Assim, de comecinho, fazer um rap dá susto em qualquer pessoa, mano. Sério, porque se eu tivesse um filho também que falasse, mãe, eu quero fazer rap, eu falo, vixe. Pô, vai ser designer, vai fazer... fumando, tá usando droga. Vai fazer qualquer outra coisa, porque, tipo assim, você vai lidar com a rua, mano, e a rua tem coisas boas, tem coisas ruins, e era esse medo que meu pai e minha mãe tinham. E dá pra entender, flagra, e tinha muitos outros preconceitos. Mas com o tempo, eu fui começando a aprender a escrever, a me mostrar mais responsável, de uma certa forma, porque como eles são mais velhos, eles aprendem na prática. Olha aqui, pai, eu consegui uma grana com o trabalho que eu tô fazendo. Eu tô buscando, ganhar dinheiro com isso e fazer o que eu gosto ainda, não deixar de fazer. Mas você não convive com eles, né? Ou se você mora com eles ainda, hoje em dia não, eu sou casada e eu moro com a minha mulher. Mas quando você morava com eles, você tipo assim, a conta do telefone, eu pago. Isso. Aí, mas como assim? Onde arrumou esse dinheiro? Dentro dessa mão aí, tipo assim, ganhou uma batalha, ganhei uma batalha lá na cidade, que foi lá no Teatro de Arena. O Teatro de Arena é grande, lotado de gente, lotadaço. Aí eu cheguei com um troféu em casa e com 600 conto. Caramba. Meu pai, cara. Tá ganhando, a filha tá ganhando dinheiro. Pô, legal. Aí eu ganhei mais uma. Porque tinha uma mão no interior, tô querendo pagar de desumilde não, mas sem maldade, mano. Você ia pra cima mesmo. A mãe atacava o bagulho, flagra. Mas era o tempo, né, mano? Todo mundo tem seu tempo, né? Aquele tempo que você ganha tudo. Todo MC tem esse tempo de batalha de rima, flagra, que é o auge. Mas, enfim, aí comecei a levar muito prêmio pra casa, flagra. Nunca fui de guardar folhinha, de guardar troféu. Eu não gosto de ficar acumulando coisas, né? Eu sou da pessoa que, vamos limpar aqui, deixar tudo mais... Mas quando eu fui voltando com grana pra casa, quando eu fui mudando o meu jeito de falar, meu jeito de me comportar, flagra, eu não era mais só uma adolescente inconsequente. Eu já comecei a ter uma eloquência. Aí eu já comecei a trabalhar com arte e educação, ir pras escolas, mostrar pro meu pai. Aos poucos, mano. Aos poucos mesmo. Aí, esses dias pra trás, aí foi o lançamento do meu show, né? Do Retinta, do álbum Retinta. Pô, eles foram assim, ficaram... A forma que eles me respeitam hoje, eu não sei nem te falar se era possível, se eu achava possível antigamente, sabe? Porque antigamente era só preocupação. Hoje em dia eu sinto que eles me admiram. Meu pai trampa como Uber, flagra? Mano, direto eu recebo mensagem dos outros. Mano, eu vou até tirar uns prints pra te mandar. Mensagem dos outros falando, mano, eu peguei seu pai na Uber, ele me mostrou seu trampo, pô, foda que demais, muito louco. E meu pai é meu maior fã, minha mãe. Mas tanto que na Cacos de Mim, quem abre a música é minha mãe, pô, com uma oração. Da hora, hein, meu? Caramba. Mas hoje é outra perspectiva, minha família me apoia muito, mas isso aí foi luta, né? Como tudo. Mas, Camila, a única coisa que eu tenho para te dizer é que eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, né? Da gente poder bater esse papo. E quando você fala dos seus primeiros prêmios, eu lembro do meu primeiro prêmio que eu ganhei. O meu primeiro prêmio que eu ganhei
Eu ganhei o prêmio Rutus. Rutus. Ganhei o Rutus. Pode crer. Quem entregou, eu lembro até hoje, foi o Dudu Nobre. Mais uma pessoa que eu não me lembro, não sei se foi a Nega Giza. Oi, mas eu chave. concorri no Rutus e ganhei. E foi muito engraçado, porque eu lembro que eu cheguei na gravadora que eu era e falei assim, pô, olha, eu tô concorrendo um prêmio e tal, não sei o quê. Me arrumam um dinheiro pra mim ir, a festa vai ser amanhã. E aí eu lembro que o Rutus, eles mandavam um ônibus, né? E eu era meio chatinho, eu falei, não, vou com meu dinheiro. Aí eu fui lá, dei uma chorada na gravadora, a gravadora foi lá, me deu dinheiro, comprei a passagem, fiquei num hotelzinho lá. E aí eu falei pros caras assim, ó, quando eu vi, assim, eu estava concorrendo, eu achei que eu não tinha chance de ganhar. Porque tinha outras pessoas, tinha Mano Reco, tinha outras pessoas lá. E aí eu falei assim, mano, eu vou ganhar, mano, isso aí, eu vou ganhar. Fiquei pensando, sabe? Eu não conseguia nem dormir. Cheguei no hotel, falei, mano, eu vou ganhar isso aí, mano. Vou ganhar. E quando você vai ganhar as coisas, parece que você sente antes, né? Mano, e é assim, é um filme rápido. Aham. Ó, com vocês, ó, marcha o ataque. Eu falei assim, eu fiquei igual uma estátua. Eu falei, mentira. Fui sozinho. Fui lá e peguei o prêmio e fui pra casa e dormi e vim agarrado com esse prêmio, que era um pandeiro. Que era alguma coisa lá, homenagem ao samba, que o Rutus ele fazia isso. Tudo, premiação era homenagem a alguma coisa. Uhum. E era um pandeiro. E aí eu, ó, com esse pandeirinho, vim embora para São Paulo, muito feliz, e ainda fui trabalhar no outro dia. Tipo, cheguei lá, ganhei o prêmio, peguei o ônibus. Olha, coisa louca, né, mano? Vim embora com o meu prêmio e falei assim, Nossa. vida que segue. Eu ganhei um prêmio, mas não Mas ganhei é na a loteria. cota. Vamos trabalhar. Exatamente. E voltei de novo carregando CD nas costas lá na Conde de Sarzedas e vida que segue. E é isso, mano. Eu fico imaginando a sua felicidade, suas conquistas. Eu acho que você vai ter bastante coisa pra conquistar. E eu trouxe aqui um presente pra você, Para né? de graça, mentira. E eu espero que você goste de duas coisas, né? Eu acho que vamos ver se você vai gostar. Não sei se você... Pode né? abrir? Pode abrir. Pô, velho. A gente também aqui, né, galera? Quero agradecer aqui a Checkmate, Dila também por apoiar, né? Bola aí, nem A bola gosto, aí. hein? Aí, ó. Nem gosto de bola aí. Chave, pô. Certo? Aí eu trouxe também aqui, ó, uma camisetinha do Bola aí. E também, ó, nossa, aqui eu acho que é um ano aqui, ó. Certo? Pô, chave, mano. Beleza? Pô, que da hora. E Essa aí? parada... É sedas. Seda? É. Ó, da hora. Eu falei, não, será, mano? Será que Esse ela... tanto aqui... É esse tanto. Pode deixar, não vou vender, não. E aí, é isso. Tem uns chaveirinhos. Pô, chaveirinho. E aí, Camila, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Né? Toma. Quem sabe a gente marca aí uma próxima, aí um volume 2 aí pra gente bater mais um papo, falar. Por favor, né? A nossa experiência foi muito boa aqui, né? Com o seu livro aqui, que você acabou de lançar esse livro aqui. A galera que procura aí, ó. A Camila vai estar passando, né, aonde vende, o Instagram dela. E também, galera, faz um convite aí, né? Chama ela pra fazer parte aí do... Exatamente. Shows, né? Uns pocket show, galera de batalha aí levar. Me Quero fala uma fazer coisa. show em São Paulo, cara. Depois que você lançou seu álbum, como é que é hoje a Camila antes da batalha e hoje com seu trabalho na rua quando você vai numa batalha? Você até agora não apareceu em nenhuma batalha. Não pra batalhar, mas pra ir lá fazer uma Pra visita, encostar. Não, já apareci sim. Então, mano, o que tem rolado muito? Ah, falar nisso, ó, já vai assinando também aqui. Ó. Demorou. O que tem rolado muito, mano? Eu chego nas batalhas, galera não me dá nem oi, já é mais, oh, nossa, que álbum foda, e não sei o quê. E tanto porque teve a repercussão, né, do Mano Brown curtir lá, e tipo assim, aí Mano Brown, tudo que envolve Mano Brown, tá todo mundo, caraca, Stephanie. Pô, Stephanie tá comentando até hoje nas minhas coisas aí, sabe? Apareceu muita gente que, pô, eu respeito pra caramba dentro do rap, sabe mano. O que você podia ter feito? Feito uns stories falando assim... Pessoal de São Paulo, tô aparecendo por aí. Imagina, todo mundo ia querer te ver. Ah, mano, eu sou agora, muito moscona pra essa coisa. Você vai chegar agora, já vai embora, de marketing. Né? Eu fico até quinta. Inclusive, então, eu vim aqui, galera, pra gravar um videoclipe. Aí, ó. Então, eu quero ficar um pouco mais por São Paulo agora. Meu interesse, eu falei pra você que quando eu era mais nova, eu não tinha interesse de morar aqui, mas, pô, faço shows, convivo aqui direto, encosto direto. É que eu gosto do meu interiorzinho mesmo, galera. Não tem como. Mas, pô, direto eu tô aqui. Então, me chama pra fazer shows. Flagra, Camila nas Barras tá on, certo? Amanhã eu vou bater um papo com um cara chamado Cavanha. Esse cara aí, ele faz parte
dentro da prefeitura, da secretaria da prefeitura, Aí, da cultura, ó. né? Aí eu vou estar indicando seu Mostra o trabalho pra ele, álbum, vou por mostrar. favor. Me manda lá o release também que eu já mando Não, pra já tem ele, tudo, todos os porque materiais, eu acho que é isso, proposta um comercial. ajudando o outro ali, apontando, podendo É isso, mostrar mano. o caminho. E eu acho que tem tudo a ver. E faz isso aí, meu. Usa suas redes sociais pra você poder falar, Sim. gente, ó, tô indo pra Ribeirão. Agora eu tô aprendendo a quem tiver. fazer marketing melhor. Entendeu? Eu fiz um marketing certo lá, que eu sou santista, né, gente? Me perguntaram se eu sou corintiano por causa da camisa de Sabota, porque eu sei que tem uma versão, pá, mas essa collab. daqui, essa daqui não é do Corinthians, eu sou santista. Depois que eu lancei a música lá, Geração Película, com a camisa do Santos, pô, nação santista inteira, veio. Ainda Peso. ela não é corintiana, gente. Calma, ainda. Não, meu pai vai assistir isso aqui, velho. Não. Nem brinca. Vamos respeitar. O Santos é um time muito bom. O maior da terra, né? Não é o maior, mas é muito bom. Mas é assim, é que não tá sem jogador lá, né? Só tem um jogador e tá precisando de mais jogador. Mas a gente entende. Se o Santos Mas quiser se você contratar uma se MC, sente, né? Mas se você se sente, né, como que fala, acanhada ou jogada pelos cantos e precisa de um apoio, venha pra torcida corintiana, que a gente tá aqui pra abraçar e incentivar. Imagina. Mas vocês eu a ficar admiro, feliz. eu admiro a Gaviões e o posicionamento da Gaviões, Sim, eu admiro sim. mesmo, viu? Tem como. Mas assim, maior da terra, Santos. É fato. É isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. E falando do KingCast, é aquilo que eu sempre falo. Obrigado, Dila. Obrigado, Checkmate. Obrigado, Camila e aos demais. E sigam lá, Camila nas Barras, tá? Com K. Tamo junto. É isso aí. Valeu.